Voltamos a analisar os temas que estão em destaque esta segunda-feira com Manuel Pinheiro, o gestor. Olhando agora para esta notícia de que a banca conseguiu captar menos 27 mil milhões de euros em depósitos, é um sinal claro de que em Portugal não existe já grande margem para poupanças? Provavelmente. O professor Cantigas Esteves tem razão quando diz que não há uma mudança de paradigma. Mas essa mudança de paradigma aconteceu. Nós já tivemos um paradigma distinto há não muitos anos. Os portugueses eram dos povos que poupavam mais na Europa. E tivemos claramente um decréscimo daquela que era a propensão à poupança dos portugueses. Agora, esse paradigma novo, que é aquele que nós neste momento temos e que não se inverteu, explica apenas parte. O resto pode ser, no fundo, é a crise. E em que é que a crise se traduz aqui? Desde logo porque uma parte dos depósitos é o retorno da atividade económica. Que sendo menor, é normal que também decresçam. Estamos a falar, por exemplo, dos lucros das empresas. Parte delas podem ser depositados, reinvestidos. Por uma forma ou pela outra, passa sempre por um intermediário bancário, na maior parte das vezes. Portanto, havia sempre aí um depósito a ser gerado. Isso não está a acontecer. Outra questão, por exemplo, o desemprego. Portanto, o menor rendimento por parte das famílias que vão para o desemprego e que perdem rendimento mensal, faz com que aí a sua capacidade para poupar também desça. Há motivos para o setor da banca português se preocupar? Há na parte... Motivos de preocupação com esta queda no valor dos depósitos? Houve há não muito tempo dúvidas, até rumores com mais ou menos má fé, inclusive sobre algumas instituições bancárias, e que fez com que houvesse levantamentos por parte de famílias e houvesse deslocação para fora de Portugal de depósitos de várias empresas, de várias pessoas que quiseram resguardar, não a totalidade, mas pelo menos uma parte. Para fora de Portugal. Por outro lado, a capacidade da banca captar depósitos de fora também foi reduzida. Nós temos, ano após ano, cada vez as novas gerações de imigrantes não renovam aquilo que era o comportamento dos pais, das famosas remessas para a criação de depósitos cá, também por aí vai um pouco crescendo. E, de facto, há depois uma questão que eu gostava sinceramente de saber se está a acontecer ou não, porque não tenho o número micro, mas que era interessante e até era positiva que estivesse a acontecer. E que seria a seguinte: as famílias que estão bastante endividadas e que estão endividadas, por exemplo, através de crédito ao consumo, ou através de vulgo, ou seja por cartão de crédito, seja por operações de crédito ao consumo de empréstimo tradicional, seja mesmo aquelas famílias que pediram empréstimos à habitação, mas que por terem uma condição de rendimentos mais precária, ou por estarem a comprar uma casa um pouco mais cara do que aquela, ou valorizado de forma um pouco mais assimétrica, que tenham um spread elevado, poderia eventualmente compensar-lhes o excedente que possam ter mensalmente, amortizar em empréstimo versus colocá-lo num depósito a prazo. Se parte do decréscimo em depósitos acontecesse por aí, não era necessariamente mau, mas o que será eventualmente uma pequena parte do puzzle, e tudo o resto são estas questões que estivemos aqui a falar. Os bancos captaram ainda em 2010 61,1 mil milhões de euros, a uma quebra de 27% face a 2009, e é um valor insuficiente para fazer face aos resgates. É aqui que reside o grande problema da banca, na questão da banca. Bem, neste momento, a grande questão na banca portuguesa não é intrínseca à banca portuguesa. Ou seja, a banca está a ser quase uma vítima... Em nível europeu. E é uma vítima colateral das dúvidas que estão a ser colocadas sobre a dívida soberana. Enquanto que, por exemplo, na Irlanda nós tivemos um mecanismo inverso, se os bancos estiveram na gênese do problema, que desencadearam as dúvidas sobre a dívida soberana irlandesa, em Portugal temos o contrário, temos os bancos mais a ser vítimas dessa questão à volta da dívida soberana do que propriamente na gênese do problema. E como é que poderá, então, resolver-se este problema da banca portuguesa, que tem sido tão penalizada ao longo dos últimos meses? No que este fator diz respeito, tudo depende de como correr 2011. Vamos ver como é que vai acontecer a execução de 2011, vamos ver que novas medidas é que serão apresentadas, vamos ver qual é que é a avaliação que os nossos criadores fazem dessas novas medidas e dos resultados à medida que eles forem aparecendo, e onde é que isto se vai notar? Vai-se notar na taxa de juros a que nos estamos a financiar. Não vai ser preciso ler as headlines dos jornais, nem retóricas políticas, vamos ver claramente qual é que é a taxa de juros
como é que vai evoluir a taxa de juro em termos de dívida soberana. E não quanto é que vai evoluir numa semana, em 15 dias. Vamos ver ao longo dos meses qual é que é claramente o sentido e a velocidade da evolução dessa taxa. Foi extremamente penalizadora para o país. E vamos ver também, se correr bem aí, se a alavancagem que a banca portuguesa tem tido junto do Banco Central Europeu pode começar a desaparecer e começam a ser capazes de se financiar cada vez mais naquilo que são as suas fontes tradicionais de financiamento, nomeadamente no mercado interbancário. Voltamos a falar daqui a poucos segundos. Vamos introduzir novos temas para análise.